Bom, e agora passamos para um dos meus favoritos dessa temporada, Oblivion. E quanto ao enredo? Começamos aqui com Ladybug e Cat Noir acordando dentro de um elevador e, com os dois sem memória, com logo em seguida eles voltando ao normal e, de repente, um ser misterioso demonstra estar atrás deles, fazendo com que tenham que escapar de lá. E agora Marinette e Adrian se encontram presos dentro de um prédio, sozinhos com essa criatura, e devem descobrir o que fazer antes que essa os encontre. E que por falar nessa criatura e quanto ao vilão, temos aqui Oblivion. Não há muito o que se dizer sobre ele, pois uma das coisas mais interessantes aqui é justamente a ameaça que esse traz pelos nossos heróis não saberem praticamente nada sobre ele, ou sobre si mesmos, enquanto esse possui tanto seus poderes quanto seus conhecimentos. Quanto ao design, é bem simples, escondendo bem a identidade de quem foi akumatizado, auxiliando assim bastante no mistério, juntamente com a voz, e trazendo até uma certa ameaça por causa desses elementos. E também por suas habilidades, que se trata desse atirar por sua mão esquerda uma espécie de ataque que justamente causa perda de memória, e com esse ser possuindo uma personalidade basicamente predador, indo assim com fúria atrás de seus alvos, sem hesitar. No geral, ele em si não apresenta tanta coisa, mas todo o contexto aqui ajuda realmente a trazer um ar bem ameaçador e bem misterioso pra ele. E aí então, pelo vilão em si, eu meio que daria um 7 pra ele, mas junto com o contexto, aí eu dou um 8,5. Bom, e quanto aos spoilers, já sabem, quem ainda não viu, veja, ou pule pra nota na descrição, e quem já viu, vamos lá. Assim, não são muitas coisas que eu tenho pra trazer sobre esse episódio, mas as poucas que eu tenho, eu queria bastante trazer. E quase todas se dão ao roteiro. Esse que eu achei muito bem bolado por aqui. Primeiro em como é tão bem trabalhado pra levar esses personagens que não se lembram de nada de si mesmos ou das pessoas à volta deles, até estarem prontos para enfrentar um vilão como Ladybug e Cat Noir. Funciona de uma forma simplesmente tão suave, tão fluida. De como descobrem quem são, como descobrem um do outro, como descobrem sobre os Kuamis, até mesmo pegando elementos que já são comuns pra nós nos episódios, mas agora trazendo toda uma nova interação pra eles. É muito interessante. O outro ponto é como esse episódio basicamente trouxe essa outra realidade de como seria a Marinette e o Adrian se conhecendo nessas duas formas deles, tanto como pessoas comuns quanto como super-heróis. E sabendo dessas duas identidades um do outro, o quanto de complicações seriam evitadas e como realmente o relacionamento deles é algo que funciona bem. Que sem memórias, eles estão sendo bem eles mesmos, sem tentar esconder algo, sem tentar agir de forma a se disfarçar ou sendo impedidos por algo de interagirem naquele momento. Então realmente dá uma legitimidade na relação desses dois como casal. Admito também que foi engraçado que a Marinette tendo fotos do Adrian no celular dela e o Adrian fotos da Ladybug no dele fez com que os dois pensassem que eles realmente fossem um casal. Inclusive eles acreditando que já são um casal, ou seja, que isso já é algo do dia a dia deles, mas que eles não se lembram. Leva os dois a se tratarem de um jeito simplesmente tão fofo, cheio de carinho, se comunicando tão bem um com o outro. É lindo. Deixando a gente até se perguntando por que não acabar logo com essa coisa de segredos para que tudo possa ficar melhor. Mas não se preocupem, mais pra frente teremos a resposta disso. E outro elemento que eu também gostaria de trazer aqui é que esse episódio meio que me marcou de que, até então, aquela visão que a Ladybug normalmente tem após ativar o talismã, eu sempre achei que era parte do poder dela. Dela precisar mirar no ponto certo, que aí o talismã mostraria que esse ponto que deveria ser usado. Mas após ver esse tipo de visão sendo usada pela Marinette sem ela se transformar, e pelo Adrian também, pensando sobre isso foi que eu finalmente entendi que era simplesmente uma demonstração visual pra nós, da mente deles funcionando e tentando encontrar uma solução pra situação. Sei, podem me julgar, só descobri isso aqui. Com isso, inclusive, sendo reforçado pela Marinette ainda querer fazer um desenho pra zoar a cara do Oblivion. E uma outra coisa também é que, assim, a razão pra Ali e o Nino terem sido akumatizados, até posso comprar que foi uma vergonha que eles sentiram ao serem descobertos, mas eu não vi tanta necessidade de ser porque zoavam eles pelo jogo que eles estavam jogando.
Que assim, até vejo o jogo como talvez uma forma de atenuar a ideia de poderem ter sido zoados por estarem escondidos juntos. Mas aí o pessoal colocando depois que vários deles também jogam esse jogo, simplesmente me deixou um pouco confuso. Pode ter explicação de que os que são mais de boa de admitir que jogam não serem os mesmos que zoaram os dois, mas... sei lá, ficou meio estranho. Mas mesmo assim é só um detalhe, não chega a ser algo que estraga o episódio nem nada. Talvez possa ter sido simplesmente uma piada boba entre os roteiristas, sei lá. Mas no geral serviu bem o propósito que era pros dois serem acumatizados. E por último é interessante pensar que se o Gabriel Agreste tivesse o mínimo de consideração pelo próprio filho, ele provavelmente descobriria nesse episódio que esse é o Cat Noir. Ah, ironias. Bem, no final das contas, eu gosto muito desse episódio. É intrigante, intenso, fofo e pra mim merece um 9,5 ou 10. Bom, então é isso e até a próxima.